Então, gente, iniciei aqui de novo. Desculpa esse probleminha que eu não estava conseguindo abrir para a Laís entrar. Agora eu mandei o convite de novo para todo mundo, só esperar aceitarem. Você entrou, mãe? Eu sei que eu entrei, mas entrei torto de novo. Acontece. Deixa eu ver aqui. Cadê a Ju? Acabei de enviar para a Ju, acho que logo ela entra também. Você está com o vídeo cortado no seu nariz. Eu? Uhum. Pronto, agora. Jesus. Boa noite, Raquel. Só esperar um minutinho que a Ju e a Laís ainda estão para entrar. Laís, ó, o Antônio falou, é só clicar na setinha do lado do nome do perfil em cima e pedir para participar. Acho que você tenta fazer assim e ver se você consegue entrar na live, porque eu não estou conseguindo te convidar. Boa noite, Alcides. Cadê a Ju? Já mandei convite para ela. Será que ela viu? Voltei. Aí. Eu acho que a gente vai ter que fazer essa live sem a Laís, que não tá dando para ela conectar. Entendi. Tá, Então pode ou... ser algum problema de conexão dela, né? De repente. Que eu Ah, entrei e saí e consegui. é. Eu também. Eu tô conversando com ela aqui, tá? A mãe dela mandou uma mensagem que ela não tá conseguindo entrar. Acho que a gente pode ir começando e ela continua tentando. Quem sabe ela tem que atualizar, que alguém passou que ela tem que atualizar o Instagram. Uhum. Ela e qualquer coisa você tenta atualizar e aí quando você fizer isso, você manda uma mensagem que eu te mando o convite de novo, porque eu tô mandando o convite e tá dando que você está inacessível para entrar na live. Bom, então vamos começando. O Antônio, Laís, ele falou como é que você faz para entrar. Ele falou para você, ó, só clicar na setinha do lado do nome do perfil, ir lá e pedir para participar. Tenta fazer isso e ver se funciona. Bom, enquanto isso, vamos começando. Para quem não me conhece, eu sou a Monique, eu sou do canal Lady Fabri, que é um canal do Instagram, onde eu falo basicamente sobre a realidade da doença de Fabry. E vocês? Pode ir, Adriana. Tá bom. Eu sou a Adriana, eu sou mãe da Monique, né? E sou presidente da Associação de Pacientes de Fabry. Então, me considero familiar e também trabalho com a associação, né? A gente faz o trabalho em duas frentes, como eu falo, o trabalho profissional e o trabalho de mãe, né? Porque mãe de paciente, sou viúva de paciente, então estamos aqui nessa batalha desde 2005. Né? Bom, eu sou Juliana Ervilha, sou psicóloga. Tenho diagnóstico de esclerose múltipla e fibromialgia. E já há alguns anos trabalho só com pacientes com doenças raras, então eu acabei me especializando no assunto e amando o assunto. Uhum.
E bom, hoje nessa live de hoje, infelizmente a gente não conseguiu colocar a Laís, não sei, não conheço o erro que tá dando, então não consigo resolver. Mas a Laís ela é jornalista e ela também é paciente de doença de Fabry. Espero que ela consiga entrar ainda hoje, mas sinto muito se não der. Nessa live a gente vai falar um pouco sobre depressão e doença de Fabry, porque é uma coisa que anda bem colada com a outra. A maioria das pessoas que têm doença de Fabry já tiveram ou vão ter ou podem desenvolver depressão. E eu vou deixar a Ju falar um pouquinho mais sobre doenças raras e depressão, porque ela entende bem desse assunto. Então, Ju, fica à vontade. Tá bom. Podem me cortar, tá? Se passar do tempo, alguma coisa assim. Bom, eu acho que assim, falar de depressão é um assunto, como a Adriana colocou, né, a primeira vez que a gente entrou, assim, não é o assunto mais lindo do mundo, porém ele é necessário. E ele se faz cada vez mais necessário de acordo com o mundo que a gente está vivendo, especialmente nesse momento de pandemia, né? E nesse universo de doenças raras. Mas assim, a gente pensar também que não é um privilégio nosso, né? Nós que eu falo porque, né, eu também tenho uma doença rara. A depressão, ela permeia todos os meios, todas as idades, socialmente, todas as pessoas. Então, não tem privilégio para ninguém nesse assunto, né? O privilégio é quando a pessoa permite se conhecer, permite se entregar àquele momento e permite buscar ajuda. Falando assim, são coisas muito simples, muito fáceis, mas na prática são coisas dificílimas. Né? Até comentei com a Monique, eu estava vendo o Instagram dela e vendo que ela faz terapia. Fiquei muito feliz de ver, porque eu senti uma empolgação dela em falar que faz, no sentido de gostar de fazer terapia, e isso é uma coisa que afeta todos nós psicólogos, né? Assim, quando você vê uma pessoa falar que gosta de fazer terapia, é bom demais, é sinal que o trabalho está sendo bem feito, que a colega que está fazendo o trabalho com você está tendo resultado e tá trazendo coisas boas para você. Mas eu acho que quando você falou que as pessoas que têm Fabry têm ou vão ter ou podem ter depressão, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que talvez a depressão, ela, isso falando mais genericamente no momento, ela aconteça principalmente no momento em que a gente começa a buscar o diagnóstico, né? A nossa caminhada atrás do diagnóstico, geralmente ela é árdua, né? Eu particularmente sou até uma privilegiada nesse assunto, que eu tive meu diagnóstico muito rápido, mas eu sei que não é a maioria e eu sei que não é o normal. Eu acompanho pacientes com suspeitas de várias doenças, na verdade, mas que não encontram nenhuma. E tudo que elas queriam era que, assim, ainda que fosse a mais grave de todas, mas que elas tivessem um nome, né? Porque você não ter um caminho para onde seguir é uma angústia também muito grande e que gera também uma depressão, né? Então, assim, depois que você tem o diagnóstico, aí a gente vai pensar num outro tipo de depressão, porque aí já é a depressão do que esse diagnóstico vai fazer comigo, né? Porque aí vai variar de doença para doença, claro. Algumas debilitam mais, outras menos, outras vão ter uma ação quando a gente tiver uma idade mais madura, na melhor idade, outras não, elas já começam a ter os sinais dela, aparecerem os sinais muito cedo, então assim, aí a gente ainda tem essa depressão. E aí, falando de Fabry especificamente, a gente tem o que é muito ruim, que é aquela coisa de ser o olhar do outro para a gente, quando a gente tem os sintomas e não tem nada visível. Porque a Monique é linda, você olha para ela e fala,
ela não tem nada, né? Assim, além de ter mil ideias na cabeça, ela não deve ter mais nada, digamos assim, né? Ela não tem nenhuma coisa ruim. Então, assim, e aí, de repente, você marca um cinema com ela e ela te liga e fala: eu não consigo ir. Mas, Monique, eu vou te pegar na sua casa, eu vou passar na sua porta. Você não vai nem andar. Do estacionamento para o cinema é do lado. Não, mas eu não consigo ir. Eu tô com fadiga. Eu tô com dor. Então, assim, ter que comunicar isso para uma pessoa, principalmente nas primeiras vezes, é muito pesado, porque você sofre um julgamento, né? Aí entra também a questão que a gente tem que olhar, que a gente também não pode anular o outro completamente, né? Muitas vezes a outra pessoa não sabe nem que existe Fabre, muito menos o que que é, né? E para as pessoas, de um modo geral, fadiga é cansaço. Fadiga e cansaço é a mesma coisa, né? E ainda tem a expressão que criaram assim: eu tô fadigada de tal coisa. Que é tipo assim, tô só de saco cheio, né? Que veio ainda corroborar mais negativamente para nós que temos o sintoma fadiga. Porque aí a pessoa, você fala fadiga, ela acha que é uma coisinha assim que, tipo, deita aí 10 minutinhos, daqui a pouco você tá bem. Né? Então, assim, o julgamento do outro muitas vezes também traz um entristecimento pra gente. Além da gente ter que conviver com os possíveis sinais da doença, possíveis sequelas da doença, possíveis idas e vindas a médicos para fazer exames, e aí você chega, aí quando você já acha que já está tudo certinho, porque você tem seu diagnóstico, aí você precisa fazer um determinado exame, você chega e o médico praticamente ele fala com você assim, mas o que que é Fabry? Porque ele nem nunca ouviu falar. Então, assim, é como um recomeçar quase. Né? Na hora que o médico fala isso, assim, vamos falar claramente, a gente tem vontade de voar no pescoço dele, né? Porque ele não sabe a caminhada que a gente já teve para chegar ali, para ele simplesmente falar, tipo, o que que é Fabry? Né? Até que com a esclerose múltipla isso não acontece tanto, porque ela tem uma visibilidade um pouco maior. Mas mesmo assim a gente ainda encontra médicos que sabem que existe, mas não sabem o que é exatamente, né? Mas assim, eu acho que nisso a Fabry ganha da esclerose múltipla, vamos falar assim, no sentido do desconhecimento médico, né? E, e isso tudo que a gente está falando aqui são coisas que vão somando para a gente criar um quadro de depressão. Que a gente não pode também esquecer que, assim, tristeza e depressão são coisas diferentes. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que não tenha o diagnóstico de depressão, mas tem dia que ela está triste. Que bom, né? Que bom que ela se permite ficar triste. Que bom que ela sabe que está triste, porque ela só sabe disso porque ela estava alegre antes. Então, assim, é importante ter esse autoconhecimento para saber assim, não, principalmente para quem tem depressão, falar assim, não, hoje realmente eu tô com a minha depressão mais aflorada. E falar assim, não, hoje eu tô triste. Porque quem tem depressão fica triste também, né? Porque às vezes a gente quer colocar tudo na conta da depressão. E não é bem assim. A depressão permite que a gente fique alegre, permite que a gente tenha felicidade, e permite que a gente fique triste, e que aí entre também numa fase de depressão, mesmo tomando medicamento, né? Mesmo fazendo terapia. Que a gente tem que lembrar que assim, o incentivo a procura de um psiquiatra e de um psicólogo é sempre dado, mas assim, nenhum dos dois fazem milagre, nem o psicólogo, nem o psiquiatra. Então, assim, não é ir à terapia ou fazer terapia online, o que for, ir ao psiquiatra e falar, pronto, meus problemas estão resolvidos. Não estão. Porque depende de você. Depende do que você vai fazer com o que é falado para você. Porque você pode. E muitas vezes não existe psicólogo ruim ou psiquiatra ruim. Às vezes, o que não existe é uma empatia ali entre paciente e profissional.
Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado com isso. E eu tô que fujo do assunto da depressão e falando outras coisas junto, né? Mas Mas eu tá acho, tudo no mesmo assunto. Tudo no mesmo... Monique, a Luísa, pois é, a Laís o pediu para assunto você da aceitar depressão, ela. ele é muito vasto, A, né? Assim, a Laís não tá aparecendo aqui. Não aparece para aceitar ela. O request vem de outras pessoas e funciona, mas o dela não aparece. Desculpa, Ju, te cortar, que ela mandou um nada. WhatsApp pedindo para entrar. Tá, Pede tem algum Instagram de alguma outra pessoa que possa emprestar para ela tentar entrar. tá bom. Vai lá. É uma tentativa. É. Pode continuar, Ju. Continua, Bom, agora deu. provavelmente eu não vou continuar de onde eu parei, mas assim, eu vou continuar o assunto que eu me lembrei aqui agora, que foi um assunto que eu pensei hoje de tarde, vendo até vendo BBB, né? Porque acho que também na pandemia tá todo mundo vendo Big Brother, né? E eu, particularmente, eu gosto. Não é só por causa da Eu gosto. pandemia, mas eu gosto. Eu gosto e acho que se a gente ficasse lá, não ficava, saía na primeira semana. Eu Ah, sou provável. muito. Aí uma pessoa estava comentando com a outra assim, falou alguma coisa de um participante, e aí a outra falou assim, mas você está julgando ele? Que coisa absurda. Poxa, mas a pessoa entra lá com 450 mil câmeras, não é para ser julgada? Não é para ser avaliada? Ela está lá, é para isso. É para a gente fazer isso com ela. Né? Então ela está lá para se submeter a isso. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente também tem um diagnóstico e a gente compartilha desse diagnóstico com pessoas, a informação desse diagnóstico, a gente precisa também estar um pouco preparada para passar por algumas avaliações e alguns julgamentos. Porque a partir do momento que eu abro para todo mundo, eu tenho esclerose múltipla, eu tenho doença de Fabry, eu estou dando ao outro a oportunidade dele me dar um retorno sobre isso. O que atrapalha muito é que nem sempre esse retorno ele é bem pensado, ele é carinhoso ou ele vem com conhecimento. Muitas vezes ele é um retorno sem informação. Sim, a Então, assim, maioria. sim. Então, mas a gente também não pode, porque a gente também meio que demoniza o outro assim. Ah, porque falou isso, né? Porque falou que eu tô com preguiça, porque falou que. Poxa, falou mesmo, só que falou errado. Mas não dá também para chegar e falar assim, olha, eu acho que você não tá sabendo muito bem o que você falou e tal. A gente não vai virar professor de todo mundo, mas a gente precisa dar uma chance para essas pessoas também. Que o que eu vejo muito de nós, pacientes, assim, vejo como psicóloga, um cansaço muito grande da nossa parte, de porque a gente já tem uma história muito grande, mas na hora que você falou com a pessoa ali, eu estou com fadiga, é só aquele minuto que ela está com você. Ela não sabe que tem 30 anos, 40 anos, 90 anos que você está correndo atrás de um diagnóstico, que o médico já te fez desaforo, que o outro médico foi horrível, que o outro foi maravilhoso. Então, assim, a gente também precisa ser um pouco maleável com o outro, até para que a gente não traga mais esse fator para a depressão. Porque senão é mais um fator de entristecimento, é mais um fator de mágoa, que vai juntando ali no nosso coraçãozinho, isso vai ficando pesado ali, vai ficando triste, vai ficando tudo. Ao mesmo tempo, eu estou falando isso, mas eu não estou falando que a gente deve esconder nosso diagnóstico, não é isso. Eu só acho que quando a gente fala o que a gente também tem que estar preparado para ouvir de volta. Porque quando a gente fala o que a gente tem, você deu um mega susto naquela pessoa também. Uhum. Especialmente se é uma pessoa que gosta de você. Verdade. Ela teve um pequeno infarto naquela hora quando você falou assim. Aí você começa a explicar, assim, basicamente. Você Olha, é está enrolando de autoimune. explicar, né? Você tem que explicar tudo de novo, de novo. Exatamente, exatamente. Mas só você usar algumas palavras, tipo assim, degenerativa, autoimune, atinge o sistema nervoso central,
atinge Eu sempre. mobilidade. Vinícius A falou, pessoa já teve ali 5 mini infartos enquanto você está falando aquilo. Coitada, Exatamente. ela te ama, ela é sua amiga. Ela não sabe o que que esse tem de Fabre, não, mas se você está falando que o trem é ruim, ela está acreditando, não sei, está sofrendo naquele momento. E aí ela não sabe o que que ela faz com essa questão também, naquela hora. Ela te abraça e fica quieta, ela fala assim: Meu Deus, você vai morrer. Meu Deus, você não tem cara que tem isso. Aí que vem as expressões que a gente tanto usa, que a gente, quer dizer, que a gente não gosta que usem com a gente, mas que a gente tanto ouve, né? Então, Não tem assim, cara de então a doente. gente tem que, a gente tem que dar um benefíciozinho para o outro também, né? Uma paciência. Claro, não, isso não pode se arrastar por vários encontros e a pessoa sendo assim, mas assim, hum, vamos permitir o susto do outro ali também, né? É, Assim, porque, gente, é de assustar, né? Eu sei porque eu, antes de ter a minha doença rara, eu tive uma amiga que tem uma doença rara. Quando ela me contou, eu juro por Deus, eu falei com ela assim, você tá mentindo. Olha que raiva que ela deve ter sentido, né? Porque naquela busca de diagnóstico, ela em busca de uma verdade, e eu viro para ela e falo assim: você está mentindo. uhum. Mas o que eu quis dizer para ela foi tipo assim: eu não quero acreditar que você tenha isso. Eu prefiro que você não tenha, né? Mas hum, assim, então, e isso da gente beneficiar o outro nesse sentido e poupar a gente também, porque aí a gente entende mais essa reação, faz parte do autoconhecimento que a gente adquire ali na prática, semanal, quinzenal ou 2 vezes por semana da terapia. Aí entra o papel super importante do psicólogo na doença de Fabry, em todas as doenças raras e talvez em todos os momentos da vida da gente. Porque a vida da gente também é feita, mesmo para quem não tem doença rara, é feita de momentos que a gente não entende, são momentos ruins, que a gente não dá conta sozinho, que a gente não sabe nem como agir, né? E como aqui a gente está falando de Fabry especialmente, eu acho que com os sintomas de Fabry é necessário um apoio. Até para que você possa contar esse caso, por exemplo, você hum, foi contar para sua amiga que você tinha Fábio e ela quase morreu do coração, né? Que ela assustou e que ela não entendeu, ou o médico também não entendeu nada. Então, assim, é preciso circular esse sentimento. Ele não pode ficar só com você. Você não pode ser dona dele no sentido do pertencimento de que não vou dividir isso com ninguém, porque ninguém vai me entender. Não. Primeiro que os psicólogos estudam, e a gente estuda muito, viu, gente? Isso aí eu posso garantir para vocês. São 5 anos e meio de faculdade, em que, assim, a gente se prepara, e a experiência também, hoje em dia, com quase 20 anos de profissão, eu vejo isso, que a vivência faz a gente amadurecer, e a gente amadurece todos os dias, um pouquinho a cada dia. Mas assim, a vivência, como que o amadurecimento, o contato com outras pessoas, com outros problemas, faz com que a gente fique mais forte e consiga, numa sessão de terapia, no início de um processo terapêutico de uma pessoa que esteja em depressão, fazer com que isso fique mais inteligível até mesmo para ela. hum. Porque ela precisa entender que ela está em depressão. Porque ela precisa aceitar, porque a gente só sai de um lugar quando a gente sabe que a gente está nele. Então, assim, eu não consigo sair da minha casa se eu não souber que eu estou na minha casa. Então, assim, primeiro eu preciso entender e aceitar o processo para depois eu procurar caminhos para sair dele. Então, assim, não é um processo fácil, não é um processo rápido, não é um processo gostoso o tempo todo, mas ele é necessário. E ele se faz necessário para que a gente tenha forças para seguir, porque o caminho não é fácil, né, Monique? Verdade, é uma luta bem difícil. Ah, como você falou, a primeira parte acho que é você saber o que você tem, porque quando você sabe o que você tem, você sabe para que lado ir, você sabe como resolver. Mas se você não sabe, você está num limbo, você está perdido, você pensa, nossa, o que que eu faço agora? De quem que eu procuro ajuda agora?
E por isso é importante você saber que você tem depressão. E também acho importante você não se sentir culpado por ter depressão. Porque não é uma coisa que você escolhe. Ninguém acorda e pensa, nossa, hoje eu vou ter depressão. Ou então, tem essa culpa de, poxa, eu tenho depressão, eu tô triste, eu tô deixando as pessoas ao meu redor tristes, o que que eu faço agora? Deixa eu só fazer um adendo importante nisso aí que você falou. Que a gente não escolhe ter depressão e a gente não escolhe mesmo. A gente não pode esquecer que a depressão, ela tem níveis de depressão. Então, as mais leves, elas realmente podem ser realmente tratadas só num consultório de psicologia com terapia. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, que a depressão, ela tem fatores hormonais, assim, de neurotransmissores, de noradrenalina, dopamina, endorfina, tudo isso está ali em jogo. E às vezes, quando tudo isso cai, e não é culpa nossa, é porque aconteceu, e às vezes pode cair até mesmo, por exemplo, um medicamento que você toma para a febre, de repente pode fazer com que isso aconteça, pode mexer nesses tipos de hormônios, e aí só mesmo o medicamento do psiquiatra, né, um medicamento psiquiátrico, vai fazer com que esses níveis fiquem normais e aí você possa começar a sair, a pensar em sair da depressão. Porque se seus hormônios não estiverem adequados, você não vai conseguir sair desse lugar. Então, assim, a gente fala que existe a depressão endógena, só, quando é só um fator externo, e a exógena, quando é só um fator interno, porque ainda tem isso, né? A gente ainda pode ter uma depressão, ter uma vida linda e ter uma depressão. E a gente pode ter a depressão as duas aliadas, ter o fator endógeno e o exógeno, né? Que no caso seria Fabry, por exemplo. Você tem o fator exógeno ali, que é o diagnóstico Fabry, e tem o fator endógeno, que seriam ali os neurotransmissores, todos os hormônios loucos ali, sem funcionar e sem se entender. Verdade. Oi, Laís. Você entrou no Insta, numa live de outra pessoa ali ao vivo. Então, eu estava tentando no computador, no celular da minha mãe, eu não estava conseguindo. Eu vi a Laís numa live com outra pessoa. Mas chegou a tempo, que bom, bem-vinda. Obrigada. Eu estava ouvindo a live em 3 aparelhos diferentes, mas não consegui participar. Ai, que Mas bom. que você chegou. Mas vai dar tempo. Eu posso falar Posso falar, Ju? Claro, Posso falar? eu falo demais. Não, mas a gente está aqui para falar, sabe? Aí eu falo, eu também sabe o que você estava falando hoje, que você falou agora, você está falando para a pessoa, né, e a reação da outra pessoa, porque a gente que convive com isso sempre, parece que todo mundo tem que saber, né, que quando tu falar, ela já tem que saber tudo, então você não precisa, né, e às vezes você está cansado de repetir aquilo todo de novo, assim, aí chega alguém assim e fala, para mim, no meu caso, tá? Na casa tua filha, o que tem? Tem Fabry. Sabe o que é isso? Nossa, vou ter que começar a falar tudo de novo, né? Sabe? Mas é a primeira vez que ela tá Além de tudo, né, Adriana, o nosso dia não tá legal, por outros motivos. Né? E aí, assim, além de tu ter que falar, isso é difícil para te rever e reviver essa história muitas vezes, né? Recontar ela. Mas para aquela pessoa é a primeira vez. Então, o que é o normal já para mim, o que é cansativo, às vezes para mim, é a primeira vez que ela está ouvindo. Então, é novidade que ela vai repassar. Depende do meu ponto de vista, o que eu estou falando, para ela repassar isso também, com um conhecimento bom. E a depressão nos familiares de quem tem doença rara também é uma coisa assim, é uma depressão velada, porque você não pode mostrar para ele que você está com depressão. Né? Pô, já tem doença rara, já está sofrendo. Como é que eu vou? Não tenho direito a ter depressão, eu não tenho direito a sofrer, porque a depressão tem muito isso, sim. Porque a depressão,
carrega o cunho também de ser doença de rico, né? Aham. Porque pobre não fica deprimido, pobre fica triste, segundo falam por aí, né? O que absolutamente não tem nada a ver com nada. E também aí a gente cai perto da fadiga e perto do cansaço e da dor. Porque depressão também é frescura, né? Então, assim, o seu cansaço, assim, ou seja, você é uma pessoa extremamente fresca, né? Você devia viver numa bolha. Porque você tem depressão, você cansa, você tem fadiga e você tem dor. Você é uma pessoa muito chata, né? Assim, Muito chato. em primeira mão, o conceito é esse. Por isso Aham. que a gente precisa mais uma vez da terapia para a gente se conhecer, se aceitar e poder fazer mais ou menos isso aqui que a gente está fazendo com outras pessoas. Tendo humor, né? Porque o mau humor, ele não colabora com nada nessas horas. Nossa, ele piora. Colabora, exatamente, colabora para uma situação ali que você está vivendo com a pessoa ficar mais dramática, mais chata, você vai se machucar mais, né? Vai machucar outra pessoa, mas assim, vamos falar só da gente agora. A gente vai se machucar mais, vai ficar mais nervosa, mais triste. Então, assim, quando você domina o poder se permitir também ter a doença, que a gente também precisa se permitir, porque a gente se sente culpada, a gente fala por que com a gente, aquele processo todo que nós sabemos, né, que passamos por esses diagnósticos. Então, assim, a gente precisa aceitar que a gente tem, que a partir da nossa aceitação fica mais fácil os outros processos. Porque se você tem a segurança de que você tem, e que ok que você está com fadiga, ok que você está cansada e você não vai sair, o que o outro pensa é uma demanda dele, não é uma demanda sua. Você não tem que preocupar com o que o outro está pensando, porque senão a gente enlouquece também, né? Vamos controlar somente nossa mente, né? Isso que já é difícil, né, gente? Não vamos Está falar na que... Bíblia. Orar e vigiar, mas não é fácil vigiar. Exatamente, exatamente. Vamos falar que Não, a tarefa não tá fácil para ninguém. não, Porque, não. assim, pra gente já é difícil. Imagina a gente querer controlar o pensamento do outro, né? Então, é Mas, melhor se conhecer e se aceitar e fazer o que pode fazer para melhorar do que ficar também querendo sempre ser a briguenta, digamos assim, né? Você sabe que Laís, muito tempo eu fiquei assim, a minha irmã, ela sofreu com a Fabry muito mais que eu. Então, assim, quando era criança, a gente estava andando para ir para a escola, assim, e ela deitava no meio da rua, assim, ai, ai, meu joelho, ai, ai. E eu falava, nossa, tá fazendo frescura. E eu achava que isso era frescura, entendeu? E ela tava sentindo as dores da Fabry, que eu nunca senti. E eu achava, nossa, e assim, ela sempre, desde criança, ela teve problemas gastrointestinais, e eu também achava que era frescura, que devia ser uma coisa de alimentação, sabe? Assim, a gente sempre busca outra solução para não achar que é que assim, ninguém nunca vai pensar que é uma doença rara, né? Verdade. E a gente também não quer que seja, né? No seu caso, você falou que é sua irmã, Exatamente. principalmente sua irmã, né? Tomara que seja uma coisa passageira e Sim. tomara que seja só frescura, né? E ela, Você devia e ela pensar viveu isso, né? anos. Ela viveu anos com esses sintomas e não descobriu que tinha. Descobriu, assim, que tinha a doença porque descobriu a minha doença. Aí fez o teste nela para saber, deu positivo. Aí, e é e muito assim, importante. Ai, eu desculpa, Laís. desculpa. Não, Não, eu fala que depois tive eu falo. depressão. Eu perguntei para minha mãe hoje. Falei, mãe, eu cheguei a ter depressão porque hoje eu tô bem, assim, vivo bem e tal. Ela falou que sim, logo no começo, assim, porque foi assim, eu tive um surto grande que foi assim, quando eu pifei, eu falo que eu pifei, que eu fui para no hospital e ninguém sabia, não conseguia mais andar, não conseguia mais segurar fezes nem urina. Sabe assim, eu tinha perdido, sabe, controle, fiquei 3 meses em coma. Quando eu voltei do coma, ela falou que, assim, eu não conseguia falar direito, as pessoas não entendiam o que eu falava. E eu sofria muito, porque, assim, eu não tinha controle cervical, minha cabeça caía, sabe aqueles... Sabe, tem que usar aquelas cadeiras que tem apoio do pescoço? Eu era desse jeito. E aí, ela falou que nessa época eu me indignava muito.
E eu lembro que eu saí do hospital e vim para casa da minha mãe, né? E eu lembro, assim, vagamente, são flashes que passam na minha cabeça, porque essa parte da minha vida, graças a Deus, eu apaguei, porque eu não lembro mesmo, ela que conta. E eu chorava muito, chorava. Ela ligava pro neurologista, tudo coberto, ela tá chorando, o que eu faço? Não sei o quê. Aí ele aumentava o antidepressivo. Aí de repente, tava conversando e começava a rir, gargalhava do nada. E aí foi muito difícil, assim, sabe? Mas aos poucos, assim, vivendo mesmo, e terapia também, psicólogos que eu fui, me ajudaram bastante. Mas ela falou que foi bem difícil essa época, que eu chorava demais. Pois é. A família entra nesse circuito também, né? Sim, sem dúvida. Acho que a Adriana pode falar disso com muita Não, propriedade. eu queria falar, assim, que ainda tem um preconceito muito grande de falar que a pessoa vai no psicólogo e vai no psiquiatra, né? Sim. É muito... Eu vou, né? Eu tenho um de plantão até, né? Se eu passar mal, né? Eu vou no psiquiatra, vou no psicólogo, né? Tomo remédio, né? Calma, nem que a Leite Fábio, eu sou Miss Faixa Preta, né? Preciso, às vezes, né, desse apoio. E, assim, é imprescindível. Eu queria falar também, deixar esse recado. Não tenham vergonha de procurar um psicólogo. Não tenham vergonha. Não tenham medo, porque não é a mesma coisa do que falar com a vizinha. Não é a mesma coisa do que falar com a pessoa ali na rua. Às vezes você vai largar todo esse sentimento que tu quer falar para alguém que não tem o estudo que um psicólogo tem, que não vai saber falar e que ela só quer ouvir para repassar isso para outras pessoas. Não que seja o caso de todo mundo, mas é para repassar, como virou o Facebook, é um muro de lamentações, né? Você não pode, você tem que cuidar. Então, procure um psicólogo, né, Adriana, procure alguém que abre saiba. a porta do julgamento quando você Abre a faz porta isso do com a julgamento sua aí. amiga e com a sua vizinha. Né? E aí tem também o coitadismo, né? Que aí você é o coitadinho da história. Você é a pessoa que está ali, eu estou falando como familiar agora, tá? Você é a pessoa que está ali cuidando do marido que está na cama e da filha que está doente. Aí você falou para alguém num dia que você está depressivo, que tu está bem triste, que está ruim, tu foi ali e desabafou com alguém. Aí outro dia tá tudo bem e você sai feliz da vida. Ó, que ela estava mentindo, né? Como é que estava tão mal aquele dia e hoje está toda No dia feliz da seguinte, vida. você vai à praia e fala, nossa, mas você não Então, estava tão doente? Então, fala com quem tem o conhecimento para te responder, para te dar as respostas e para te ajudar a conhecer e aceitar isso, como é que tem que ser, né? Então, procura um profissional mesmo. Não que as conversas entre amigos e vizinhos não sejam essenciais, nada disso, sabe? Mas É na bem hora legal, assim, no caso do tratamento terapêutico, porque, assim, a conversa que você tem com o psicólogo ou a psicóloga, depois, assim, eu lembro que eu fiz terapia com uma psicóloga daqui de Santos, chama-se Pilar. Ela, nossa, ela é maravilhosa, especializada, assim, sabe, em deficientes físicos. E aí eu falava tudo para ela, que eu me sentia mal, porque, sabe assim, de uma hora para outra, eu com 27 anos andava, vivia, tinha uma firma aberta de comunicação e do nada, aí assim, eu acordei sem controle cervical, sabe assim, muito doente e assim, fiquei 3 meses em coma e assim, como que acontece isso? Eu fiquei muito indignada, assim, muito revoltada. Essa época que eu falo que a minha mãe falou que tem depressão, eu lembro que eu falava muito palavrão. Eu terminei com meu noivo, né? Que eu era noiva na época. E eu falava muito, caralho, não sei o que. Vários palavrões para ele. E ele foi cansando também, né? Porque uma hora a paciência também, né? E foi bem difícil também. Acredito que ele também passou por maus bocados. Mas assim, minha mãe falava que eu reclamava demais, falava muito palavrão, praguejava muito, assim. E a psicóloga ajudou demais, porque ela, depois das conversas, eu ficava pensando no que eu tinha falado e o que ela tinha me falado, que ela dava aqueles conselhos assim, amenos, assim, tão gostosos, sabe? E eu levava isso para mim. Então, assim, para mim foi essencial o tratamento terapêutico. O problema de quando nós nos encontramos sozinhos e achamos que nos bastamos sozinhos, cai exatamente nesse exemplo que você deu agora.
muito diferente eu pensar alguma coisa sobre mim e eu verbalizar essa coisa sobre mim. Muitas vezes, mentalmente, o circuito está todo fechadinho. Assim, você já entendeu tudo. Assim, todas as peças se encaixam no seu pensamento e você sabe o que falar, que horas falar, e você entendeu por que aquele dia você fez tal coisa assim e não fez. Aí, de repente, você se vê na frente da psicóloga. Quando você fala as primeiras 4 frases assim, você fala assim, poxa, eu não tô falando nada com nada. Nem eu tô entendendo o que eu tô falando. E você achava que estava tudo perfeitamente encaixado no seu cérebro. Eu assim. acho que para vocês deve ser normal isso, né? A pessoa começa a falar É, de sim. groselha Sim, e ela não tá se entendendo, mas você entende que normal. E geralmente as conversas eu falo que são um mosaico, assim. A gente tem que pegar um pedacinho daqui, juntar com Sim. esse daqui, pegar aquele, principalmente nos primeiros atendimentos. Porque assim, a gente está se conhecendo ali naqueles nos primeiros encontros, né? Então a gente profissional também está conhecendo aquela pessoa, recebendo aquela história, acolhendo aquela história, né? E fazendo aquilo também ter sentido e validando aquela história da pessoa também, né? Que é importante, que eu acho que uma das coisas que a gente passa muito, muito também é a não validação dos nossos sentimentos, né? Enquanto pacientes ali das doenças que for de Fabry, especialmente nesse assunto. E você chega lá na psicóloga com o teu discurso prontinho, né? Eu vou falar isso, se ela falar isso, eu vou responder isso, se ela falar aquele outro, eu vou responder. Aí, nas primeiras frases, acabou o teu discurso. Tudo que tu mentalmente Exatamente. programou não tem nada a ver. Puxa vida, e agora o que eu faço? Saio correndo daqui, espero para ver como é que vai ser até o final. E para vocês 3 que têm experiência com terapia, ou fizeram, ou fazem, né? Tem também aquela fase que a gente, digamos assim, dá uma melhorada no quadro, você já pegou um embalo, assim, aí você começa a falar assim, mas hoje eu vou lá para quê? Eu não tenho nada para falar para ela. Verdade. Aí tá, não é, Monique? Aí você se dá uma chance e fala assim, tá, mas eu vou. Talvez seja o dia que a sessão mais rende, o tempo passa mais rápido e você tem que falar com o paciente assim, aqui infelizmente a gente precisa encerrar, não posso mais ficar com você. Verdade. Né? Então, assim, a gente também tem que. Porque a gente precisa lembrar que não é todo dia realmente que a gente tá mal, não. Então, assim, a terapia não é só para falar também do presente, é para falar do passado, a gente pode falar do futuro. Então, assim, porque senão seria aleatório, né? Hoje eu vou à psicóloga que eu tô mal. Amanhã eu vou de novo porque eu tô mal também. Depois de amanhã eu não vou mais, não, porque eu tô feliz. Né? Então, assim, a continuidade do tratamento também é uma coisa muito importante. Porque não é um tratamento curtinho, né? Pois Não é é. também como muita gente coloca de 10 anos, 15 anos também. Eu estiver aqui, eu Vamos dar uma na sua vida respirada. também, mas assim, infelizmente no Brasil a gente não consegue, pelo SUS, né? A maioria depende do SUS. Ter um atendimento contínuo como precisa. Não sei, Monique, como é que é aí nos Estados Unidos, um pouco a experiência. Aqui, bom, eu vou falar porque eu faço terapia já há 2 anos e o plano de saúde cobre, eu não tive que ir atrás de nada, a psicóloga foi atrás de tudo sozinha. Então, para mim, só enviou, ó, esse dia, esse horário, você vai. E eu fiquei super feliz, né? Não reclamei nenhuma vez. Eu fui. E além da terapia individual que eu faço com a psicóloga, eu também já faz 1 ano e meio que eu faço uma terapia de grupo com pessoas com doenças crônicas. E eu não sei, acho que terapia de grupo não é tão popular no Brasil quanto aqui. Mas é bem interessante porque são pessoas totalmente diferentes, com doenças totalmente diferentes, mas a gente percebe a similaridade naquilo que a gente sente. Então a gente acaba também se ajudando. Sim. Sempre vai ter um ponto de conexão, né? Uhum. A terapia de grupo é uma proposta bem interessante, sim. Eu acho que tem que ser bem pensada, bem formatada. Uhum. E quem faz também entender o propósito da terapia de grupo para funcionar. Senão, aí eu já tenho minhas dúvidas. Mas assim, quando é bem entendido, e é bem entendido pelo paciente, e bem conduzido por quem tá, o profissional que está ali, eu acho que
que é super válido, sim. E também tem a parte da depressão familiar, que é a culpa, né? A culpa da mãe, a culpa do pai que passou, né? Que... Nasce a mãe, Eu nasce a acho. culpa também, né, Adriana? Ah, Nasce a mãe, nasce a culpa junto. nasce a mãe, nasce a culpa junto, né? E tem as mães, os pais que são portadores de Fabry, que transmitem para os filhos, eles têm um sentimento de culpa muito grande, né? Sem E dúvida. aí eles tentam compensar de alguma forma essa culpa que eles têm de alguma forma, né, de tentar fazer tudo que aquele filho ou aquela filha quer, que está na possibilidade deles para tentar diminuir um pouco essa sensação. Então, o ideal também é eles procurar um atendimento, eles levam os filhos para os atendimentos, eles levam os filhos para o psicólogo, eles levam o filho para o psiquiatra, mas eles não vão. Porque a sensação de culpa deles é tão grande que eles querem fazer tudo pelo filho, sabe? Mas eles esquecem que eles também têm que se tratar, que eles precisam se cuidar. Porque o cuidador tem que ser cuidado também, né? É Muito. verdade. Eu não consigo imaginar o que a minha mãe passou comigo, assim. Quase morri. E ela não foi na psicóloga nenhuma vez. Nesses anos todos, ela nunca foi. Então, Mas assim, Mas você então, vai ver. eu acho que era bom, né? seria bom. Não, você sabe que um dia ainda eu quero fazer um encontro só de familiares. Eu vou deixar todos os Fábrios fora, tá? Só os Ah, familiares que não têm, Isso mesmo, certo. Adriana, uma boa. né? Para a Ótimo. gente conversar, falar mal de vocês que têm Fábio e longe de vocês. Isso. Não, porque para entender um pouco como é que é essa dinâmica, esse sentimento, e até para que as outras pessoas. Ó, gente, eu vou falar demais, vocês me cortem, tá? Para que as outras pessoas entendam que o sentimento de você ter um filho, uma filha, não é porque a Monique está aí, porque ela está aí, mas está aqui. E eu queria falar que não é. As pessoas não precisam se culpar porque eles também não sabiam, né? Essa culpa não tem que se culpar por isso, porque eles não sabiam, porque o filho tem, porque a filha tem. Às vezes, é tentar esse máximo de evitar que o filho ou a filha sofram, passem por alguma coisa, porque eles herdaram a doença do pai ou da mãe, pode acabar prejudicando essa criança lá no futuro, porque eles estão livrando, tentando da melhor forma que eles querem, tentar livrar ele de coisas que são normais da pessoa, do ser humano, independente de ter Fabry ou não. Verdade. Então, livrar de tudo isso pode, lá no futuro, não ser uma coisa boa para essas crianças, né? Passar Isso a eu vejo mão em acontecer cima de muito, tudo. sabe, Adriana? Principalmente quando o diagnóstico é um diagnóstico infantil ou até intrauterino mesmo, esse problema aí ele vem literalmente de berço, né? Porque aí depois, quando você se encontra com esse indivíduo, lá com 15 anos, assim como eu tenho pacientes assim, você vê que são indivíduos que não têm noção quase nenhuma da vida de uma forma geral que eu falo. Que não sabem não sabem chegar e conversar com uma pessoa, manter um diálogo. Porque, assim, às vezes os pais protegem, não é uma questão de esconder a criança por vergonha, não é nada disso, não. É uma questão de proteção. E às vezes Isso. protegem tanto com medo do que vai escutar, com medo do que vai ser, que deixam com que esse indivíduo, essa criança, não se relacione. Então, assim, eu vejo esse paciente que eu tenho, eu conto coisas para ele, a gente conversa sobre coisas, que às vezes eu falo uma coisa, ele, nossa, nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Então, assim, fica só naquela direção que os pais deram. E aí, nesse sentido, fica empobrecido. Porque, assim, ele poderia seguir esse caminho dos pais, ok, mas tendo outras visões. Seguir o caminho dos pais, mas porque escolheu. Porque com 15 anos você já começa a fazer várias escolhas, né? Sim. Então, assim, é muito triste você ver o seu paciente de 15 anos falar assim, não, mas é porque isso minha mãe nunca me falou. Quando não é uma coisa do outro mundo que você está falando. É só um outro ponto de vista mesmo, é uma coisa simples. Então, assim, essa mega proteção que você está falando, eu acho super importante que seja cuidada pelos pais, que eles cuidem disso, porque, assim,
ok, tem a doença, a que for, ou Fabri, né? Mas assim, tem que viver, gente. Do jeito que dá para viver naquele momento ou naqueles momentos. Mas temos que viver. E tem jeito de viver, né? Isso que a gente tem que pensar. Cada um ao seu modo, com a sua limitação. Mas tem jeito, Tem né? jeito. Tem jeito, tanto que a Monique está aí nos Estados Unidos e eu estou aqui, né? E eu fui Toda taxada de uma maravilhosa, com mãe. cabelos azuis lá e a gente aqui, né? Né? E eu fui taxada de uma mãe negligente por deixar uma filha doente embora do Brasil, longe de todo mundo, né? Então, A Acredito mesma que coisa você deve ter aconteceu com a minha ouvido mãe muito. também. né? Eu, há dois anos eu resolvi cortar o cordão umbilical de novo, falar, não, eu preciso voltar a trabalhar em escritório, eu preciso voltar a fazer o que eu gosto, que é jornalismo. E aí eu peguei, arrumei um emprego em São Paulo, falei, mãe, eu vou. E eu aluguei um apartamento lá e fui Aí sozinha. você matou sua mãe nessa hora, né? Então. Matou do coração. Vou falar que ela não passou mal, assim, ela não sofria comigo, assim, de imaginar o que poderia estar acontecendo, se eu estava tomando a insulina direitinho. A cadeira, às vezes, dava problema, assim, e aí eu tinha que pedir ajuda para outras pessoas na rua, ou chamar mecânico, sabe? Mas eu falei, não, eu preciso fazer isso para ver que eu consigo, entendeu? E aí eu consegui, aí eu voltei de novo para casa da mamãe. Arrasou. Mas o bom dos filhos é que sempre tem a casa da mãe para voltar, né? Verdade. Sempre tem é bom sempre ter essa opção em aberto. Você vai, faz tudo que você consegue, tudo que você quer fazer, mas sempre com olha, se der errado, pelo menos eu tenho para onde ir buscar. Não. Quando eu passava mal, assim, já aconteceu de eu ter crise de diabetes, não foi nem de Fabry, mas eu ligava para ela, falava, mãe, aconteceu isso, isso. Ela ia subir a serra rapidinho, chegava super rápido lá em São Paulo e ia me socorrer. Então, quer dizer, essa segurança de poder chamar e falar, mãe, vem, ela ia, assim, bonitinho. Gente, vamos falar que família é muito boa, né? Verdade. Resumindo, família é uma delícia. Gente, Tem problemas, tem tudo, mas é uma delícia. olha, É bom. hora de live aqui. Eu acho que o Instagram cai depois de uma hora, não tenho certeza. Acho que Mas sim. já Queria agradecer a todos vocês. Muito feliz que a Laís conseguiu entrar também. Foi ótimo. Importante também. Então, muito obrigada. E para quem quer passar para alguma outra pessoa, a live vai ficar salva. Ah, legal. Tá bom? Queria agradecer também o convite, viu, meninos? Laís, foi um prazer te conhecer. Adriana e Monique eu já eu também, conhecia, mesmo foi um que seja prazer. assim, né? A Adriana e Monique, foi um prazer revê-las também. Obrigada pelo convite. Espero não ter falado coisas a mais, assim, mas espero ter ajudado também pessoas, né? E vamos falar mais sobre o assunto, debater, que eu acho que isso que faz com que as coisas fiquem mais fáceis pra gente, né? Queria só pedir uma licencinha rapidinho para mandar um recadinho aqui para a Corrente do Bem, Gui. A Rede do Bem vai entrar em contato com vocês. Houve só um problema, mas a gente vai entrar em contato com vocês. Só isso. Então, tá bom. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, Eu tchau. também agradeço Boa noite. bastante. Beijo para todos. Tchau, já tchau. fechando também. Depois você dá tchau ou não dá mais tempo de dar tchau? Tchau, ainda tem um minuto. Dá, Um minuto. Manda beijo, Vamos Adriana. dar Dá 30 tchau, segundos faz cada tudo. uma, Laís. Para ficar no paredão, para ficar na casa. Gente, obrigada. Obrigada por todos. E aí, vamos retornar a esse assunto e só bem rapidinho. Não tenham vergonha, procurem ajuda. Isso aí. Procurem sempre que vão ter, sempre vai ter alguém para ajudar. Isso aí vocês podem ter certeza. Sim. Boa sorte para todos. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.